Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você está por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, clica aí no sininho das notificações, deixa o seu like, compartilha esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas com essa mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se o que você vai ouvir aqui nessa manhã fizer sentido para você, abençoar a sua vida, compartilhe também com outras pessoas. Nosso propósito realmente é poder chegar ao maior número de pessoas que pudermos com essa mensagem da Palavra de Deus. E nós estamos fazendo uma série de estudos, uma série de reflexões no livro dos Salmos, e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 6. O Salmo de número 6, que nos diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, e inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente, eles se retirarão de vergonha. Então, observe que o salmista, ele começa clamando ao Senhor para que não o repreenda baseado na ira, mas que haja com compaixão. Ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, porque meus ossos estão abalados. Ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece a santidade de Deus, mas reconhece também a compaixão de Deus. E ele recorre a Deus clamando por sua compaixão, por sua misericórdia, por sua graça, dando a ele a restauração que ele precisa. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas tentando justificar o seu erro, confiando-se na misericórdia de Deus, como se a misericórdia de Deus fosse uma desculpa para pecar. Mas, na verdade, a misericórdia de Deus é uma demonstração do quanto Deus está disposto a nos fortalecer para vencer o pecado e a nos restaurar quando porventura caímos por causa do pecado. A misericórdia de Deus não é liberação para pecar. A misericórdia de Deus é uma demonstração do quanto Deus está disposto a nos ajudar a vencer todos os dias as tentações que vêm sobre nós. Então ele diz: Senhor, cura-me, porque os meus ossos estão abalados. Tem compaixão de mim, porque eu sou fraco. Ele recorre à misericórdia de Deus, à compaixão de Deus, e ele pede ao Senhor que o cure, que o restaure, que o restabeleça. Interessante que muitas pessoas estão nesse exato momento com a oportunidade diante de si de se ver livre da escravidão do pecado. Muitas pessoas estão nesse momento com a oportunidade diante de si de se ver livres da escravidão do pecado. Mas o que a gente percebe é que, infelizmente, algumas pessoas preferem permanecer acorrentadas ao pecado. E há também um grupo de outras pessoas que estão vivendo acorrentadas não ao pecado necessariamente, mas ao ressentimento, à mágoa, à tristeza
provocados por alguém que no seu passado lhe feriu. Interessante que quando a gente olha o texto, o salmista diz no versículo 7 o seguinte: os meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Quando nós optamos por olhar para o sofrimento e nos deter naqueles que nos fizeram sofrer, ou naqueles que de alguma forma nos atingiram, nos afligiram, nos perseguiram, nos maltrataram, a tendência é aquilo gerar uma mágoa, um ressentimento, uma atitude de sofrer novamente todas as vezes que lembramos daquilo que aconteceu. E a mágoa é um sentimento que destrói o ser humano. É um sentimento que tira as forças, a vontade de viver, o vigor. A mágoa é o tipo de sentimento que faz o ser humano achar que não vale a pena confiar em outras pessoas, não vale a pena confiar em si mesmo, não vale a pena olhar para a vida e pensar em novas possibilidades. A mágoa aprisiona aquele que guarda mágoa àquele que porventura o magoou. Por isso eu quero nessa manhã convidar você a clamar ao Senhor para que retire do seu coração a mágoa, para que esse sentimento de mágoa seja substituído pela atitude do perdão. Não simplesmente por um novo sentimento, mas pela atitude do perdão, reflexo do amor de Deus no seu coração. Enquanto você ficar alimentando essa mágoa no seu coração, você vai perceber que ele se tornará cada vez mais triste, cada vez mais frustrado, decepcionado, ressentido. Mas a partir do momento que você decidir olhar para o Senhor e lançar sobre a cruz de Cristo a mágoa que hoje te aflige, você vai perceber uma paz reinar em seu coração. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento, como nos ensina o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses. Que em vez de andarmos ansiosos, nós devemos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas inquietações com oração e súplica e ações de graça. Talvez você diga, mas eu não consigo perdoar. E eu imagino que realmente não seja fácil. Não seja simples. Talvez aquela pessoa que te feriu, ela não sai da sua mente, não sai do seu coração. O problema é que quanto mais você tenta esquecer, mais essa pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquela situação se torna ainda mais vívido na sua mente, se torna ainda mais presente e forte nas suas lembranças. A ideia não é tentar esquecer. Quanto mais você tenta esquecer, mais você lembra daquilo que aconteceu. A ideia realmente é clamar ao Senhor para que sare o seu coração a ponto de você perdoar aqueles que lhe feriram. E talvez até mesmo aqueles que nem sabem que te feriram. Talvez aqueles que você julgue não serem dignos do perdão. E perdão é exatamente isso, não é ser digno de ser perdoado. É preciso perdoar para que você se liberte dessas correntes que lhe prendem àquele ou àqueles que lhe feriram. Então, em vez de alimentar a mágoa, em vez de permitir que a mágoa continue corroendo o seu coração e, consequentemente, a sua mente e a sua esperança, decida perdoar. Por mais desafiador que seja, mas decida perdoar. Decida colocar na cruz a mágoa que lhe causaram, a dor que lhe causaram, o sofrimento que lhe causaram. O Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, queridos, é necessário lançarmos sobre a cruz aquilo que de alguma forma tira a nossa alegria ou a nossa disposição de viver. E deixar ir aqueles que não valem mais a pena permanecer na nossa vida. Eles não vão sair da nossa história, mas não precisam continuar na nossa vida.
Eles não vão sair da nossa história, mas não precisam continuar presentes em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas emoções. Para que esses sentimentos, essas emoções e essas lembranças não prejudiquem as nossas ações ou até mesmo nos tornem inertes diante da necessidade de agir. Então, é preciso colocar diante do Senhor aquilo que hoje inquieta a sua alma. E é interessante porque o salmista ele começa clamando ao Senhor para que não o repreenda na sua ira, nem o castigue no seu furor. Ele clama ao Senhor por compaixão, por cura, por libertação, por restauração. E aí no versículo 7 ele fala que os seus olhos estão sendo consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os seus inimigos. E olha quantas pessoas que não conseguem mais enxergar uma perspectiva de futuro. Quantas pessoas que desistiram de sonhar, desistiram de visualizar algo novo para a sua vida, porque a mágoa tem dominado o seu coração e embaçado a sua visão, enfraquecido os seus olhos, enfraquecido a sua possibilidade de sonhar e de visualizar coisas novas e melhores. Mas aí ele chega nos versículos 8 e 9 e diz assim: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. O que ele está dizendo é que quando nós oramos e colocamos diante do Senhor aquilo ou aqueles que nos causaram algum tipo de sofrimento, o Senhor ele ouve a nossa voz, ele ouve o nosso clamor, o nosso pranto, a nossa oração, e ele nos capacita a liberar aqueles que de alguma forma estão nos prendendo, estão nos aprisionando e nos impedindo de caminhar. Portanto, queridos, se você tem algo que tem magoado o seu coração, magoado os seus sentimentos, coloque diante do Senhor em oração. Hoje pode ser o dia da sua cura, pode ser o dia da sua libertação, pode ser o dia da sua restauração. Hoje pode ser aquele dia em que você entenda que realmente não vale a pena continuar alimentando esses pensamentos, lembrando dos sentimentos que foram causados por causa de ações de outras pessoas e permitindo que esses sentimentos dominem as suas emoções. É hora de perdoar. É hora de olhar para aquilo que eles fizeram com uma nova visão, com um novo olhar. Não agora na condição de vítima, não agora na condição de ofendido, mas na condição de alguém que conseguiu aprender, crescer e amadurecer com essa experiência, a ponto de se tornar mais forte, a ponto de se tornar mais apto e hábil para enfrentar os desafios da vida. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece por acaso. Portanto, é preciso tirar lições de cada situação que nós vivenciamos, de cada experiência que temos, porque são essas coisas que nos levam à maturidade e nos levam ao crescimento. Confie no Senhor, entregue ao Senhor toda e qualquer situação que tem magoado o seu coração, tem entristecido a sua alma e tem lhe impedido de agir. Entregue ao Senhor. Ele lhe dará condições de perdoar aqueles que precisam ser perdoados, de liberar aqueles que precisam ir, de conseguir olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, de forma que ao olhar para Ele, você tenha motivos para continuar caminhando. Que Deus nos abençoe. E que essa terça-feira seja uma terça-feira de bênçãos, de paz, de restauração e de reconstrução na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa terça-feira compartilhando a Tua Palavra, levando mais uma vez uma mensagem de fé e esperança para tantos quanto nos ouvem nesse dia. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre todos, trazendo cura, restauração, trazendo renovo, trazendo esperança e escrevendo na vida de cada um novo tempo, uma nova história para a glória do Senhor.
Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobretudo a bênção da salvação, a Tua presença e o Teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado com Reflexão em Vida. Mas não esquece de compartilhar esse link. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar dezenas, centenas e, quiçá, milhares de pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.